Paróquia São Mateus de Guariba oferece Evangelho do Dia com Padre Aldive. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bom dia, sexta-feira, dia 10 de fevereiro. Celebramos a memória de Santa Escolástica. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro e passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. E Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abra-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus comentou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos faz falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, nós vamos perceber que na liturgia de hoje são tantas as propostas que o mundo nos oferece e tão tentadoras, mas que nos levam muitas vezes ao pecado. E o pecado nos faz muitas vezes ter medo de Deus. Ele, porém, continua a amar sua criação e propor-lhe novas formas de ver e escutar o mundo e a realidade que nos cerca. E no Evangelho de hoje nós vamos perceber exatamente isso. Jesus recebe um homem surdo que falava com dificuldade. Essas duas deficiências estão estreitamente vinculadas. Quem não escuta comumente tem dificuldade de entender, e não entendendo terá dificuldade de se expressar. Esse homem representa todos os que estão alienados por um sistema opressor, com suas ideologias igualmente opressoras, que não permite que se entendam outras formas de viver, a não ser a de submissão a tal situação. Assim, entendendo a realidade, não se tem opiniões distintas sobre ela. Por isso os desmandos continuam a acontecerem sem que ninguém se dê conta. Quanto mais surdas e mudas forem as pessoas de uma sociedade ou de uma comunidade, mais seus dirigentes terão espaço para se apoderar delas em benefício próprio e agir conforme seus interesses. Isso acontece com os sistemas ditatoriais e com aqueles em que a educação, ferramente e primordialmente de abertura dos olhos e ouvidos, não é prioridade. Um país que não investe em educação é um país de surdos e mudos. Os resultados dessa surdez se revelam nos resultados de nossas eleições. E Jesus veio para libertar essas pessoas desses tipos de sistemas, conscientizando-as sobre as diversas situações dessa paralisia, sejam elas de cegueira, de surdez, de mudez ou qualquer outro tipo de alienação. Para libertar é preciso que a pessoa se afaste do meio que a aliena. Diz um importante sociólogo que o meio faz o indivíduo. Estando no meio de uma massa de alienados, dificilmente alguém consegue se desvencilhar dessa situação e enxergar uma outra realidade. Por isso, Jesus propõe que o surdo se afaste do meio da multidão. Diz o texto que Jesus se afastou com o homem para fora da multidão. Tocar em seus ouvidos significa tocar no problema que o deixava surdo. Colocar saliva na sua língua significou que, a partir de então, com os ouvidos abertos, ele recebeu uma parcela da missão profética do Senhor de denunciar as situações de opressão e denunciar e anunciar a liberdade. O homem liberto seria, dessa maneira, aquele anunciador da liberdade para outros que viviam essa mesma situação que ele vivia antes. Este é o resultado da conscientização.
Quando tornamos consciência da nossa ignorância, nós buscamos imediatamente ajudar os outros a se libertarem. E é a pedagogia da libertação. Ele seria então um multiplicador desta ação. Porém, muitas vezes esse processo é algo a ser construído, não é algo mágico, de uma hora para outra ou um estalar de dedos que acontece, mas nisto consiste a recomendação de Jesus para que naquele momento ele se contasse a ninguém o ocorrido, para que os demais no seu dia a dia, mediante o seu exemplo, o exemplo daquele que até então era surdo, adquirissem essa consciência de sua surdez. Assim, aos poucos, outros ouvidos e consciências seriam libertos dessa grande opressão e teria, assim, o seu fim. A partir disso, pode-se dizer que vale a pena refletir sobre o modo como enxergamos a realidade e como escutamos e entendemos as coisas que nos cercam, as propostas que nos são feitas. É preciso ter consciência livre para construir o reino de Deus e o paraíso que a liturgia desta semana nos propôs, que nós possamos, diante dela, deixar-nos envolver e perceber aquilo que está tirando a nossa paz. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém. Você ouviu Evangelho do Dia com Padre Aldive. Oferecimento Paróquia São Mateus de Guariba.